Olá pessoal, bem-vindos de volta. E continuando também entre funções de arrays, né, nós vamos falar um pouquinho sobre o método push. O que é o método push? Observe aqui que eu declarei um array e ele está vazio. Então se eu colocar aqui, por exemplo, documento.write e colocar aqui o array na posição 0, que seria o primeiro item, né, ele não vai dar nada na tela. Eu vou mudar aqui, vou atualizar, ó, undefined, por quê? Simplesmente porque não tem nada, o array está vazio, né? Então realmente ele vai dar indefinido aí. Voltando aqui, nós vamos fazer o seguinte então. Eu vou manter lá o array, certo? Eu vou até fazer o seguinte, vou copiar algumas linhas aqui. Por que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui e demonstrar a inserção de itens no array usando o método push. É bem simples de usar. Eu simplesmente digito o nome do array, certo? No caso aqui o nome do nosso array é arr.push. Como é um método, eu tenho parênteses, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o item que eu quero. Por exemplo, Matheus, o nome Matheus. Beleza. Só que é o seguinte, eu não vou querer só um item, eu vou querer, né, igual eu coloquei aqui 3 linhas. Então 0, 1, 2, beleza. Então eu vou colocar aqui mais 2. Então Marcos, Lucas, beleza. Então o que vai acontecer agora, que a gente viu lá que estava undefined, né? Porque o array estava vazio, agora ele vai mudar. Por quê? Porque eu incluí aqui, né, 3 itens. Então ele vai escrever aqui para mim, né, os 3 itens que eu pedi, a posição 0, posição 1 e 2. Vamos lá então, salvar aqui, vamos lá para o browser. Vou atualizar. Beleza, tá ali. Ok? Agora eu posso fazer o seguinte também. Depois disso tudo, ainda posso colocar mais um item. Então eu posso ir colocando itens à medida que eu for precisando no meu código, tá certo? Ou então numa situação de loop. Opa, perdão, esqueci de colocar o documento write aqui embaixo, né? Senão ele não vai escrever. Então vamos lá, a posição também tem que mudar para 3, beleza? Agora sim, agora aparece lá. João, beleza. Bom, isso aqui no caso usando arrays simples, certo? Mas usando arrays associativos, também isso é possível. Vamos ver uma situação aqui. Eu vou colocar nome e idade, tá? Conforme a gente já tinha feito antes. Então eu vou colocar arr.push. Como a gente tinha visto já no vídeo anterior, né? Como que funciona o array associativo? Você faz o array por linhas e essas linhas elas são determinadas entre essas chaves, certo? Então eu vou fazer a mesma coisa. E a chave, né, dentro dessas chaves aqui, tá? Agora tem um problema de ambiguidade aí, porque eu vou falar de chave e chaves. Chaves são esse símbolo aqui, tá? Então eu vou colocar a chave, tá? Que é o nome da coluna, igual a gente falou no vídeo anterior. Então, por exemplo, vou colocar aqui nome, certo? E aqui eu vou colocar Matheus. Vírgula, que eu vou colocar outra coluna aqui agora, no caso vai ser idade. Idade, por exemplo, como é um número inteiro, não preciso de aspas, certo? Só preciso de aspas na string. Então eu coloquei aqui Matheus, idade 20, certo? Eu vou comentar as linhas posteriores aqui. Vou deixar só a linha do primeiro registro, para a gente ver que vai aparecer. Só que para eu mostrar, né, tem que lembrar que agora eu preciso do índice, igual está aqui, mas preciso também do nome da chave, no caso aqui, nome, certo? Então vai lá mostrar Matheus e sem mostrar a idade. Vamos voltar lá, browser, beleza. Vamos mostrar com a idade agora? Basta eu fazer o seguinte, Ctrl C, vou colocar outro mais aqui, array.idade, usando o mesmo índice, tá? Usando o mesmo índice. Então vai aparecer aqui, eu vou melhorar a visualização disso aqui também. Sua idade é. Pronto. Vou colocar aqui. Seu nome é. Isso. Coloquei uma frase completa para ficar mais fácil da gente interpretar
o resultado, tá? Então vai aparecer lá, seu nome é, aí aqui no caso ele vai buscar o Matheus, tá? Sua idade é, no caso ele vai buscar a idade ali 20 anos, tá certo? Vamos lá. Beleza, seu nome é Matheus, sua idade é 20 anos, 20, né? Vou colocar aqui 20 anos, fica mais 20 anos, beleza. Ponto e um BR, beleza. Então agora eu vou copiar isso aqui, certo? Eu comentei, mas eu esqueci que eu podia precisar de usar mais dados aqui. Vou colocar 4 itens de novo e da mesma forma eu vou substituir os índices aqui, tá certo? Como eu vou usar as mesmas propriedades, perdão, as mesmas colunas, né, as mesmas chaves, tá? Eu tô falando colunas, gente, porque por causa dessa questão da ambiguidade aí. Mas na verdade a gente tem a chave e valor, certo? Por exemplo, aqui eu tenho a chave nome e a chave idade, o valor Matheus e o valor 20, tá certo? Então eu tô falando colunas por quê? Porque o array associativo, como a gente já viu no vídeo anterior, ele funciona como se fosse uma tabela, né? Então a gente fala de tabelas, a gente tem linhas e colunas. Vamos lá. Segundo item, Marcos, vou colocar aqui idade 18. Vou colocar a idade do outro aqui 19, vou colocar 21, para dar uma diferença boa. Marcos, Lucas, aqui eu vou colocar João e vou colocar que ele tem 19. Pronto. Beleza. Então agora eu estou chamando o array associativo, tá? Cada um aqui no seu índice direitinho, tá bom? E ele vai trazer o nome e a idade. Só que é o seguinte, o array estava vazio, foi declarado vazio. Então, a cada código desse aqui, eu fui inserindo, tá, uma linha nesse array, tá? Com, no caso, os dados, né, da chave nome, da chave idade e os seus nomes e coisa, e a idade ali certo. Vamos ver lá no browser, ele vai pular uma linha para cada, olha lá, ó, certinho. Matheus, Marcos, Lucas, João, cada um com sua idade, beleza. E agora só para finalizar, para a gente melhorar um pouquinho ainda esse código, o que acontece? Eu posso fazer o seguinte, eu posso declarar, por exemplo, uma variável para cada um. Então, por exemplo, se eu declarar a variável aqui, A, tá, eu vou tirar todos os outros aqui. Como eu preciso do mesmo índice, tá? Como eu preciso do mesmo índice, tanto para essa chave quanto para essa, tá? Porque senão vai bater, por exemplo, eu posso pegar o nome Matheus e a idade do Lucas. Então não dá certo. Então é interessante você usar uma variável. Então o que eu fiz aqui? Eu criei a variável A, e ela está com o valor do índice que eu quero. Essa mesma variável está sendo aplicada tanto na chave nome quanto na chave idade. Então quando eu mudar aqui, ele já muda para mim automaticamente nos dois casos. Por exemplo, Matheus, idade 20 anos, beleza. Agora se eu mudar aqui, ó, vamos lá para o João. João, qual o índice que é? 0, 1, 2, 3. Então é o índice 3. Então eu vou colocar o valor 3 aqui. Então agora eu pego o João, tanto na idade, né, quanto, olha só, a idade do João inclusive, ó, 19. Tá? É o único 19 aqui. Então tem que ser João e 19 lá. Vamos lá no browser. Olha lá. Seu nome é João, a idade 19 anos. Por quê? Eu mudando só um valor aqui, como está na variável, ele pegou a variável, a mesma variável aqui e a variável aqui e alterou tudo que eu precisava. Tá bom, galera? Então, esse é o array push, tá? Então, ele insere itens dentro do array, lembrando que cada item ele é inserido ao final do array, tá? Então, ele vai complementando a pilha para o número mais alto. Por exemplo, eu tenho 2 itens no array, o próximo vai ser o terceiro, aí depois o próximo, o quarto e assim por diante. Ele não coloca no começo, tá? Ele não coloca no início. Se eu for olhar a posição de início, por exemplo, aqui, ó, o primeiro é o Matheus. Aí depois eu coloco o João, ele não vai vir em cima do Matheus, ele vai vir depois dos outros, tá certo? Então era só isso aí, galera. Tomara que vocês tenham entendido aí e vamos dar continuidade ao estudo de arrays JavaScript. Um abraço, até o próximo.